A religião define alguns dos momentos históricos mais importantes para a humanidade. Por isso, conhecer a história e as características de diferentes grupos religiosos é de grande importância para que possamos respeitar e compreender os outros. Esse entendimento nos ajuda a lembrar do exemplo que Jesus nos deixou: amar e respeitar o próximo, independente da crença de cada um. Olá, seja bem-vindo ao canal Núcleo da Abundância, onde os futuros milionários vêm buscar inspiração. Judaísmo. Com 14 milhões de aderentes, o judaísmo é uma das três principais religiões abraâmicas, definida como religião, filosofia e modo de vida. Modo de vida do povo judeu e a mais antiga tradição religiosa monoteísta. A tradição judaica entende que todo o povo judeu é descendente direto dos primeiros judeus, que seriam Abraão, Isaque e Jacó, e são definidos hoje como um grupo etno-religioso. Espiritismo. Com 15 milhões de aderentes na doutrina espírita, por exemplo, Jesus Cristo é visto como um espírito de primeira ordem, ou seja, um espírito superior com a missão de ajudar a guiar toda a humanidade em rumo da perfeição espiritual. Em contraste com o cristianismo, o espiritismo não acredita no nascimento sobrenatural de Jesus. No entanto, a Bíblia cristã costuma ser bastante utilizada entre os espíritas, como uma das várias referências literárias sobre o mundo espiritual. Em especial, o relato da vida e obra de Jesus Cristo. O Espiritismo de Allan Kardec é a síntese de diferentes doutrinas religiosas e até mesmo de estudos científicos, como é o caso do evolucionismo de Charles Darwin. Para a doutrina espírita, os espíritos estão em constante evolução, assim como para Darwin, os seres vivos também estariam evoluindo, e constantemente, de acordo com o meio em que estão inseridos. Crenças tradicionais africanas. Com mais de 100 milhões de aderentes, as crenças e práticas tradicionais do povo africano são crenças altamente diversas, que incluem várias religiões étnicas. Geralmente, essas tradições são orais, ao invés de escrituras, e passadas de uma geração para outra, por meio de contos populares, canções e festivais. Incluem a crença em uma quantidade de deuses superiores e inferiores, às vezes incluindo um criador ou força suprema, crença em espíritos, veneração pelos mortos, uso de magia e medicina tradicional africana. A maioria das religiões pode ser descrita como animistia com vários aspectos politeístas e panteístas. O papel da humanidade é geralmente visto como de harmonizar a natureza com o sobrenatural. Budismo. Com 376 milhões de aderentes, budismo é uma religião e filosofia orientais. Fundada na Índia em 6 a.C. por Siddhartha Gautama. O Buda, o desperto ou o iluminado. Com 376 milhões de aderentes, o budismo é uma religião e filosofia oriental, fundada na Índia em 6 a.C. por Siddhartha Gautama, o Buda, ou o desperto, ou iluminado. A filosofia budista é guiada pelos ensinamentos de Buda, que conduzem o indivíduo a uma felicidade plena através das práticas meditativas, do controle da mente e da autoanálise de suas ações diárias. Os budistas acreditam que a consciência física e espiritual leva à iluminação e à elevação, o chamado Nirvana. Nirvana é o estado mais alto da meditação. Segundo Buda, é quando o indivíduo encontra a paz e a tranquilidade, cessando as oscilações dos pensamentos e das emoções, se livrando do sofrimento do mundo físico. Hinduísmo. Com 900 milhões de aderentes, o hinduísmo é a religião oficial da Índia e uma das mais antigas tradições religiosas que se encontra registro histórico.
É a terceira maior religião do mundo, perdendo em número de seguidores apenas para o cristianismo e o islamismo. Uma das principais características do hinduísmo se dá na divisão da sociedade indiana por castas. São grupos sociais hindus, composto separadamente por brahmanes, que são os sacerdotes, kshatriyas, que são os guerreiros, vaisyas, comerciantes, sudras, que são os operários, e fora da estrutura social ainda existem os párias, também chamados de intocáveis. O hinduísmo é mais que uma religião, configura todo um universo cultural indiano, com reflexo direto na sociedade e políticas locais. Islã. Com 1,5 bilhões de aderentes, o islamismo é uma religião abraâmica, monoteísta, articulada pelo Alcorão, um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Deus, ou Alá em árabe. Pelos ensinamentos e exemplos normativos, a chamada Sunna parte do Hadith de Maomé, considerado pelos fiéis como o último profeta de Deus. Um adepto do Islã é chamado de muçulmano. Os muçulmanos acreditam que Deus é único e incomparável, e o propósito da existência é adorá-lo. Eles também acreditam que o Islã é a versão completa e universal de uma fé primordial, que foi revelada em muitas épocas e lugares anteriores, incluindo por meio de Abraão, Moisés e Jesus, e eles consideram profetas. Os seguidores do Islã afirmam que as mensagens e revelações anteriores foram parcialmente alteradas ou corrompidas ao longo do tempo, mas considerando o Alcorão como uma versão inalterada da revelação final de Deus. Cristianismo. Com 2,1 bilhões em termos técnicos, o cristianismo é uma religião monoteísta, que há cerca de 2.000 anos se derivou do judaísmo na região do Oriente Médio. Sua figura central é a de Jesus, que se acredita ser o Filho de Deus, a encarnação humana da própria divindade. Trata-se da maior religião do planeta, reunindo cerca de 30% da população terrestre, e da mais influente no mundo ocidental. Precisamente essa influência é tanto um auxílio como um entrave para compreendermos o seu significado.